dia. Estamos começando mais um tópico, a partir do tópico 34. E hoje já começo falando sobre a disciplina do cristão. Somos disciplinados, sim, servimos a Deus, e a partir do momento em que aceitamos a Cristo, aceitamos também o seu senhorio e aceitamos também a sua maneira de disciplinar os santos. Então seremos disciplinados no céu, seremos disciplinados somente no final de nossas vidas. Enfim, onde acontece a disciplina dos cristãos? Em que lugar exatamente, em que local Deus faz isso? Pedro diz que a disciplina da igreja, ela começa primeiro na terra mesmo. Deus disciplina primeiro os seus. Deus julgará o mundo, e é claro que o julgamento do mundo não terá escapatória, porque é o julgamento do juiz final, aonde Deus abrirá 2 livros. Todos aqueles que são do mundo e que irão para o juízo final, nós devemos saber que eles, durante o tempo em que Deus se manifestou na terra, desde de Abel até o último homem que há de nascer, Deus sempre se manifestou pela natureza, pelo dilúvio, por Abraão, por Israel, pelos profetas, pelo ministério, não é? Podemos dizer, do próprio cativeiro. Aquele era um ministério onde Deus mostrava às nações que o seu povo também era disciplinado e ia ser castigado por estar prevaricando contra o Senhor. E agora o próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele veio pessoalmente, morreu, ressuscitou, voltará, e deixou a sua autobiografia, as suas obras, e pediu que escrevessem. Escolheu os seus homens, não é? Que foram os seus apóstolos, e a sua vontade, o seu querer, ele inspirou por meio do seu Espírito Santo. Ele trouxe essas revelações aos seus apóstolos. Então temos as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, temos as cartas, tem uma carta de Tiago, uma carta de Judas, temos as cartas, Lucas, que fez Atos dos Apóstolos, temos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Toda essa revelação, e por final o Apocalipse, que é a revelação final de Deus para o mundo conhecer o que Deus fará, está fazendo no presente e no futuro próximo. O que entendemos é que Deus nunca deixou a humanidade sem estar presente também nos seus juízos e sem estar presente também na sua manifestação de misericórdia. Esse negócio de que Deus fez o mundo e foi para o seu lugar e deixou aí à mercê dos homens, isto é mentira. Bem verdade que Deus deu a terra aos homens, Deus respeita isso, o homem tem destruído, tem desmoralizado, tem
feito do seu próprio habitat, a terra, um lugar de difícil vivência. E Deus, então, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, resolveu, tirar um povo do meio do povo para que proclamasse o seu nome. Este povo, que saiu do meio do povo, até os finais dos tempos, estará dando testemunho de Deus. Deus trabalhou com Abel, Deus trabalhou com Abel, Deus trabalhou com Adão, Deus trabalhou com Enoque, Deus trabalhou com Noé, Deus trabalhou com Sem, Jafé, Deus trabalhou com o período Jacó, Isaac, Deus trabalhou com José, Deus foi trabalhando e sempre levantando pessoas. Moisés, aí depois veio Josué, Deus trabalhou com vários juízes, dentre eles um que as pessoas acham que ele falhou, ele não falhou na missão. Sansão, Deus trabalhou com Sansão. Deus trabalhou, enfim, com Esther, Deus trabalhou com Ruth, Deus trabalhou com Davi, Deus trabalhou com Boaz, Deus trabalhou com Jessé, Deus trabalhou com Samuel, Deus trabalhou, e podemos dizer que Deus foi trabalhando. Deus trabalhou com Salomão, e aí veio o período da decadência de Salomão, veio o período dos cativeiros, Vários reis depois de Salomão, a maioria reis que pecaram contra o Senhor. Alguns reis de Judá foram bem, mas no final todos, tanto de Judá como de Israel, prevaricaram contra o Senhor. Aí Deus vai mandar cativeiro, aí Deus trabalha com Esdra, Neemias, e Deus vai trabalhando. Zorobabel, e Deus continua trabalhando, levanta profetas. O último que ele trabalhou no Antigo Testamento, Malaquias. Aí veio o período de 400 anos de silêncio, houve um livro histórico escrito que chama dos Macabeus. Esse livro não é inspirado, não é aceito no canon, mas ele conta a história desse período até mais ou menos 200 anos, eu não sei exatamente, mas ali eles contam a história da sequência dos judeus, as lutas que passaram com Antíoco Epifanes, um dos remanescentes aí de Alexandre o Grande. Esse homem perturbou muito Israel, perturbou as nações. Aí Deus começa a trabalhar, aí vem o próprio Jesus, que nasce, no mundo, uma criança. Essa criança havia de crescer e começar o seu ministério aos 30 anos. É o Messias, o enviado, o ungido, Jesus Cristo, o Messias de Deus, o enviado. Ele veio, nasceu humilde, numa manjedoura, já começa a mostrar que pelo meio do sofrimento Deus levantaria o seu próprio filho, no meio da humilhação, no meio da rejeição, porque havia muitos soberbos, pessoas que não reconheciam a Deus e jamais aceitaria nada de Deus se não fosse por meio de algo grande, que vindo dos céus, com poder e grande glória, e colocando os inimigos debaixo dos pés. Muitas vezes nós queremos que Deus coloque os inimigos debaixo dos nossos pés, mas nós não humilhamos diante dele. Nós queremos tudo certinho, mas nós também somos egoístas. Nós também maltratamos, nós não reconhecemos quando numa coisa pequena e humilde Deus está manifestando ali a sua vontade. Nós queremos, não, isso é humilde, isso é feio, isso é pobre. Nós queremos grandes coisas porque o nosso Deus é grande, tudo nós queremos é grande. Esse é um dos requisitos que tem vindo pelo ministério da tal prosperidade social e material.
não é prosperidade no reino de Deus, não é prosperidade no conhecimento, não é pedindo a Deus atributos do próprio Espírito Santo que vai operando os frutos, né? Do amor, os frutos do Espírito. Nós, quando entramos nesse ministério de determinação, e eu quero, e eu digo, porque eu aceito só coisa grande, nós estamos entrando no ministério da carne, e é um ministério de maldição, digo, porque os pecados da carne não produz, como podemos dizer, bênçãos celestiais. Ele produz maldições que provém da carne. Não é que a pessoa passa a ser maldito quando entra no ministério social de prosperidade. Mas ele busca maldições porque ele deixa de se humilhar diante de Deus e começa a fazer coisas, ou é tudo ou é nada. Eu cansei, ou Deus dá ou não dá, é um desafio. Aí continua para frente, né? Deus se manifesta depois pelos seus apóstolos, as cartas. E hoje temos a Escritura, a Bíblia completa, não pode tirar nem acrescentar. Deus é cabalmente manifestado pelas Escrituras. Por ela conhecemos a Deus, conhecemos o que precisamos. A igreja pode conhecer a Deus por meio das Escrituras. A pessoa que é difícil explicar a Deus, Deus se explica na própria Escritura. É difícil. Não, é porque muitas vezes a pessoa não aceita determinadas coisas. Ele dá de mão das Escrituras, dá de mão da paciência da leitura, dá de mão da busca, né? Da sabedoria de Deus na sua própria vida. E aí passa a buscar para si, como diz o próprio Timóteo, ensino de demônios, mestres segundo as coisas deste mundo e segundo os espíritos demônios, que, é claro, falam bonito, dão também a escritura em parte e vão enganando, são ministérios pomposos. E aí você pode ver que muitos falsos profetas, eles têm coisas lindas, contos maravilhosos, eles têm coisas de luxo, coisas de primeira para mostrar para as pessoas. Mas no fundo é o engano bonito, é o engano feliz, é o engano maravilhoso que eles prometem. Não é feliz, não é maravilhoso, porque maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo, feliz é o Senhor Jesus Cristo. E é claro, ele diz, vocês estão no mundo atribulado, um mundo de trevas, e no mundo vocês terão tribulação, mas vocês têm a minha luz, eu sou a própria luz de vocês, e vocês seguem na minha luz. A palavra de Deus diz que a igreja, pela luz de Jesus, se torna luz no mundo. E é claro que muitas vezes nós damos lugar à carne, nós deixamos também que essa luz não brilhe totalmente, porque não damos lugar ao Espírito. Muitas vezes confundimos as coisas, promovemos entre nós mesmos muitas coisas erradas, porque damos brecha ao inimigo. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, achando quem possa tragar. O inimigo não vai destruir, não vai tirar a salvação, não vai tirar-nos de Deus. Mas ele perturba o ambiente, ele perturba o local, ele perturba a mente, muitas vezes, né? Dando pitacos, envolvendo outros, para que nada prospere. Mas infelizmente, com tanta falsa profecia, com tanto falso profeta, como é a falsa igreja paralela à igreja de Cristo, há uma outra igreja criada, que é a igreja falsa, dos profetas falsos e dos ensinadores falsos. Ela é paralela com a igreja de Cristo, ela segue paralela. E essa igreja, ela se mistura com a igreja, entra no meio e as coisas estão sendo confundidas. Nós ficamos sem saber, poxa, tanto denominação, como saber, como... Nenhuma denominação em si mesma tem poder para nada. Toda denominação fala as escrituras. Então, se você filtrar o que é bom de cada uma, você vai ter uma completa revelação de Deus. Mas, enfim,
não fazem. A denominação ela detém uma parte, já não detém outra, porque cada um quer ser diferente do outro, cada um quer mostrar-se melhor do que o outro, cada um quer ter enchimento maior, quer ter melhores coisas para si. É uma disputa denominacional muito grande e algumas até estão se associando, se aproximando uma da outra, mas na maioria é um ciúme, é uma inveja tão grande. Se você está ali e começa a falar, chamar a atenção das pessoas, se tiver um líder ali ciumento, ele fala, esse cara vai prejudicar meus negócios e com certeza você vai se prejudicar também. Mas vamos para frente, porque esse assunto de disciplina na terra. A palavra de Deus em 1 Coríntios 11:32 diz que a disciplina dos santos, o exame deve ser feito, não é só no horário da ceia, no momento da ceia. Devemos nos examinar todos os dias e nos declarar culpados diante de Deus. Declarar sim culpado, nós somos culpados diante de Deus. Apesar de salvos, apesar de separados, nós ainda temos culpa, temos pecado. E declarar que o Senhor, Ele é perfeito. E que Ele tem misericórdia, nos perdoa e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Salmo 51, após Davi perceber que estava fazendo tudo errado, ele orou. E o Salmo 51 diz, ali ele diz, não retire de mim o seu espírito. E é verdade, Deus retirava o espírito de um profeta, de um rei, quando ele prevaricava contra o Senhor. Hoje a promessa do Espírito Santo é para ficar permanente. Só que a palavra de Deus diz, não apague o Espírito. Quer dizer, apagar quer dizer o brilho do Espírito, a ação do Espírito Santo. Nós não temos poder de apagar ou deixar do Espírito Santo ser o que ele é. Não. Mas apagar, ele não manifesta na minha vida, porque eu fechei. Eu não quero a ação do Espírito, eu resolvi. A Bíblia diz que raiz de amargura, rancor, ódio, mágoa, fecha o coração para a ação do Espírito. E isso é muito fácil de acontecer, viu? Acontece com qualquer um. Raiva, amargura, ódio, rancor, desavenças, disputa. A Bíblia diz que nesse ambiente aí há todo tipo de obra perversa. E o Espírito de Deus não opera, porque os corações não estão abertos para dar lugar a Ele. Não é que as pessoas perderam a salvação, o Espírito saiu. O Espírito Santo, ele trabalha de duas formas em nossa vida. Nos usando para a glória de Cristo ou nos disciplinando para a glória de Cristo. Olha, aquele rapaz é crente, ele está sofrendo tanto, ele está passando por lutas. Quando se conhece a história daquela vida, vai ver, poxa, o Deus dele é justo, né? Porque ele serve a Deus, mas está fazendo coisas que desagradam ao Deus dele e o próprio Deus dele está corrigindo, está permitindo certas coisas na vida dele. Pô, que Deus maravilhoso, ele não só dá benefícios e exalta o ministério da igreja, não, ele também corrige, ó, ele também castiga, disciplina, ele repreende, né? Parece que Apocalipse 3,16 fala alguma coisa, depois nós conferimos lá. E assim Deus é justo. De Deus ninguém se zomba, de Deus nem se escarnece. Mas eu sou cristão. E eu tenho um advogado, eu faço o que eu quero, porque ninguém toca no ungido de Deus. Meu amigo, o ungido de Deus, a unção do ungido é o Espírito Santo. Ninguém toca, tá bom. O maligno não vai roubar a salvação, nem nos tirar. Mas Jó foi perturbado pelo inimigo, Deus permitiu, mas não tocou na alma dele. Se nós andarmos errado, dermos brecha ao inimigo, ele toca fisicamente, ele toca mentalmente, ele não toca no nosso espírito, que somos propriedade de Deus, e no corpo em que o Senhor habita, não há lugar para outro espírito, a não ser o nosso espírito que está mergulhado no Espírito Santo. Junto com o Espírito Santo, somos um no Espírito Santo. Mas aquelas perturbações externas,
aquelas perturbações de pensamento, aquelas perturbações que acontecem exteriormente, vindo na carne, nos pensamentos carnais. O inimigo muitas vezes perturba porque nós demos brecha a ele e ele entrou. É claro que Deus tem o controle de suas ações. Ele não nos terá. Somos de Deus. E Deus é mesmo que resolve tudo para nós. É Ele que dá a palavra final sobre nossas vidas. Mas Deus disciplina, Deus corrige. Deus, Ele é justo. Eu sou cristão e posso fazer o que eu quero em justiça porque eu sou de Deus e... Não, justamente é porque somos de Deus que a disciplina começa primeiro na casa de Deus. O mundo é depois. Então, Deus é um Deus maravilhoso, mas é um Deus de disciplina. As pessoas falam, não é como aquele velho barbudo que fica no alto, vendo quando seus filhos erram para punir. Não é mesmo. Deus, ele dá tempo para que a gente reconheça nossas culpas. Ele dá tempo para que a gente reconheça os nossos pecados. O Espírito Santo nos constrange, ele usa outros para repreender-nos. Até muitas vezes ele abre a boca do incrédulo para apontar os nossos erros, para enxergarmos. E aí a gente não se examina e vai vendo que o tempo vai passando. Aí Deus já vai andando, mostrando outros métodos. Deus é paciente, é longânimo conosco, Ele nos ama muito. Mas uma hora Ele fala, olha, eu dou liberdade para vocês, vocês são meus filhos, mas eu vou ter que entrar aí nesse quesito, porque você não vai bem, você vai se prejudicar e você é meu. Então eu vou interromper certas coisas na sua vida. E se nós não dermos lugar mesmo, ele destrói, permite a destruição do corpo e nos leva para ele. O espírito está seguro em Deus, a alma está segura em Deus, mas esse corpo é um corpo fraco, é um corpo sujeito a doenças, é um corpo sujeito a males que acontece neste mundo. Esse corpo não entra no céu. Ele precisa ser transformado, como cai na terra, como a semente, será transformado num corpo de glória, um corpo semelhante ao dos anjos. Anjos não têm um corpo material. É um corpo celestial, como diz lá em 1 Coríntios 15. Lá explica bem, como se há corpos celestes, há corpo terrestre. A glória de um, a glória de outro. 1 Coríntios 15, se você ler direitinho, você vai ver que nós teremos um corpo perfeito nas condições celestiais. Então somos curados fisicamente na esperança desse corpo perfeito? Sim, somos curados, sim. Somos perfeitos quando se dá essa perfeição em nós. No momento nós somos selados para essa perfeição, mas ainda temos que viver o restante da nossa vida nesse corpo e estar sujeito às tribulações que virão nesse corpo e nesse mundo. Hoje as pessoas estão sendo ensinadas com palavras de determinação, com votos e busca de coisas que você não pode aceitar, você tem que determinar. Determina bênçãos sobre eles, determina expulsão de qualquer coisa ruim, eu não aceito. A verdade é que o nosso corpo ele tem prazo de validade. Se Cristo não nos arrebatar, nem todos vão morrer, muitos serão arrebatados vivos, nosso corpo terá que passar pelo processo da morte. O homem está destinado a morrer tão somente uma vez, vindo depois do juízo. Há casos excepcionais que acontecerão no arrebatamento. Eu não acredito que na época do arrebatamento vai ter aqui um número muito grande de cristãos no mundo, não. Acredito num número bem reduzido de cristãos, e esses esperarão o arrebatamento, estarão para o arrebatamento, porque o mundo vai estar uma confusão, um caos teológico, um caos escatológico, um caos... a escritura será algo totalmente transtornada, e então sempre há um povo como
em grande multidão do dilúvio, teve Noé e sua família, né? Em Israel, no cativeiro, quando Deus disciplinou, tinha poucos que estavam andando com o Senhor. Em todo tempo, se você pegar aí onde você mora, na proporção de cristão e incrédulo, conta aí a porcentagem de pessoas que servem a Deus e as que não servem. Agora, se você não, mas aqui tem pessoas que são religiosas, sim, tem um cristão romano, tem um cristão gospel, tem um cristão da prosperidade, mas eu digo cristão no sentido bíblico, no sentido da palavra de Deus. Hoje o mundo é cristão. Até as seitas, que pode ser, que invoca espíritos, lá tem um tipo de Cristo. Lá ele tem um nome diferente, mas tem lá um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo está em todas as religiões. Nós estamos falando do Cristo bíblico, o Cristo de Deus, o Cristo revelado nas Escrituras. É desse Cristo que nós estamos falando. Mas há vários Cristos por aí. Jesus mesmo disse, muitos virão em meu nome e usarão meu nome. Então, outro dia eu vi uma pessoa falando em nome do Cristo da cidade de Maripalda, o nome do Cristo da cidade de Maripalda. Então, Cristo da cidade de Maripalda, Cristo do lado do Oriente, Cristo do lado do Ocidente. Há vários Cristos por aí. Mas qual Cristo conhecemos? O Cristo revelado na Escritura, o Cristo que os apóstolos deram testemunho, o Cristo que esteve lá em Israel mais de 2000 anos atrás, que morreu, ressuscitou e voltará. É esse Cristo testemunhado pelas Escrituras que nós cremos e o aceitamos. A Bíblia diz que o Deus invisível, mas real. Não é? Então Cristo a nós hoje ele é invisível, nós o temos pela fé, nós o temos pela palavra que foi revelada a nós e nós acreditamos nessa palavra e por meio dessa palavra o Espírito Santo também invisivelmente veio habitar em nós. É um ministério invisível, mas ele se torna real, ele se torna verdadeiro e ele é verdadeiro em todo tempo, mas eu digo porque muitas pessoas dizem que nós temos um falso Cristo também. Não. O nosso Cristo é verdadeiro e a sua verdade se manifesta o quê? Nas obras do povo de Deus. O povo de Deus, com a sua verdade de fé, estava disposto e morreu por esse nome, morreu por essa fé. Nada tirava essa confissão dos lábios. Eles não se importaram em ter mais nada, nem bens nenhum, porque eles disseram, a nossa terra, nossa casa não é aqui, a nossa terra não é deste mundo, nós não temos uma pátria nesse mundo. A nossa pátria está no céu, da onde virá o Senhor. Israel ainda espera o Messias que vai projetar aí na terra, e esse Messias vai vir, né, nascido, e ele não aceitou o Cristo humilhado, mas vai aceitar aí um Cristo exaltado, um Cristo poderoso. É onde que vem o engano sobre Israel e o restante daquele mundo, que também há estilo de Israel, estão rejeitando o Cristo humilhado, estão rejeitando o Cristo que pede que sejamos humildes na sua presença. Não é o ministério da pobreza e da miséria, não. Nós não temos ministério da pobreza e da miséria, como alguns dizem aí, ministério negativo. Não. A Bíblia diz que quem deixou casa, bens, filho, família, qualquer outra coisa por causa de Cristo, não fica no prejuízo, porque Deus vai suprir suas necessidades. Uns têm mais, semeia mais, colhe mais. Outros semeiam menos, colhe menos. Mas tanto aquele que colhe menos como o que colhe mais, nenhum deles terá assim, como dizer, eu não tenho mais nada, estou perdido e depois que servir a Cristo não tem mais solução financeira, não tem mais solução social. Mentira. A gente passa momentos de tribulação muito grande, parece que as coisas vão se acabar, mas de repente Deus abre uma porta, uma oportunidade, permite alguém e a gente dá continuidade. Nós temos momentos de altos e baixos, porque esse mundo, na sua política social, ele tem momentos de alto e baixo. Se um sistema financeiro do mundo está em baixa, nós vamos ficar em baixa.
Se o sistema financeiro do mundo está em alta, nós também vamos ter maiores coisas. Mas se o sistema do mundo deixar de ser, e não tem mais condição de ficar nesse mundo, Deus nos levará. Mas em todo esse período de sistema de altos e baixas sociais, Deus está no controle, Ele é o rei das nações, Ele sabe todas as coisas. Salmo 32, 6, né? Que diz que por isso todo aquele que é santo orará a ti ao tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Salmo 32, 6. O crente ele pode ficar muito tempo sem orar, sem buscar a Deus, sem estar em comunhão com Deus. Mas quando as águas começam a sufocar e ele vê que vai se afogar, ele clama. E Deus o ouvirá por causa da sua fé. Então, quer dizer, Deus não vai deixar a gente sufocado. Ah, mas ele morreu. Sim, a Bíblia nos condena por servirmos um Deus que tem prazer na morte dos santos. O povo primitivo morreu os apóstolos. Deus tinha prazer na morte dos santos. Ficou feliz porque viu aquelas pessoas morrendo pelo seu nome. Aí falam, poxa, mas Deus tem prazer na morte do santo, tem prazer no sofrimento do santo. Que Deus é esse? Então nós temos um Deus masoquista? Não, é porque Deus se agrada quando alguém está sofrendo por amor à sua causa. Porque Deus não tem um final onde as coisas estão acabadas. A pessoa sofreu, morreu, mas aí olha para o céu, esteve, vê Jesus à direita, um lugar, um paraíso reservado, um novo céu, nova terra, vai acabar todo o sofrimento, que entende-se que para quem serve a Deus, que sofrimento é esse período que estamos aqui. A partir deixou esse mundo, a gente vai para o lugar de descanso. O apóstolo Paulo tinha bem consciência disso, ele falou, se eu ficar com vocês, eu estou alegre, porque eu vou estar servindo. Mas se eu partir, eu estou alegre. Então, quer eu esteja morto, quer eu esteja vivo, eu estou alegre no Senhor, porque minha porção está garantida. Né? O apóstolo Paulo diz, eu ainda não acho que eu não cheguei no momento de ter alcançado o que é salvação? Não, alcançado o momento que onde ele partiria para esperar a ressurreição. Olha, você chegou no tempo que você vai partir, você alcançou o tempo para partir e aguardar a ressurreição. Então chegou o tempo do apóstolo Paulo, que acredito que antes dos anos 70 ele já estava morto, todos os apóstolos mortos, menos João. E João dava aquele testemunho maravilhoso, com sofrimento, mas coragem do Espírito Santo nele, tendo bom ânimo. Vocês viram aí as provas em nós, vocês estão rodeados. Paulo diz, Hebreus, eu acredito que é de Paulo, estamos rodeados por grande número de testemunhas. Quer dizer, testemunhos de tantos mártires, Hebreus 11, na Galeria da Fé, fala que aconteceu um monte de coisa com eles. Mas dá medo, né? Dá medo, porque, poxa, vou ter que passar por isso, servindo a Cristo. Mas acontece que quando nós estamos em Cristo, os sentimentos que precisamos para todo momento de tribulação e essa coragem vem do Espírito Santo. É Ele que controla a coragem, é Ele que controla as ações. Claro, a gente está contrito, tem que estar orando, tem que estar buscando a sua palavra, para ter coragem no momento da aflição, no momento da morte de alguém, ou no nosso momento de morte, no momento de fartura, no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de perder. A princípio é doloroso, você vê as coisas acontecendo e você vai, mas Deus vai consolando, vai dando um bálsamo, você vai aceitando a situação e de repente você vê que tudo Deus está no controle. Eu estou no tópico 35, eu me deti muito pouco sobre isso, mas eu vou ter que parar a minha gravação agora. Mas a gente vai falar as propostas de prosperidade mundial, que o anticristo fará pelo seu selo 666. Atos 1:11 é um selo também. Os mercadores dessas coisas estarão que enriqueceram com os bens materiais desse mundo, vão ver de longe o fogo da grande Babilônia. O anticristo vai acabar
ele mesmo com a Babilônia, não terá mais parte com ela e vai incendiar ela. Tipo quando o Nero incendia os pontos importantes de Roma e fala que é os cristãos. Apocalipse 18:15. E depois, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro pede para Deus acrescentar coragem, acrescentar virtude, acrescentar a sabedoria da palavra, acrescentar entendimento, acrescentar comunhão, para que a gente possa usar o amor que está em nós, porque esse amor está frio, porque a gente vê muita iniquidade e a Bíblia diz que esse amor ficou frio. Mas aquele que perseverar até o fim, que não desanimar da esperança do Evangelho. Aquele que apesar de ter lá o seu amor frio, por causa da iniquidade, mas está lá dentro, aguardando a esperança em Cristo, não abandonou a sua fé, não abandonou sua esperança. Perseverar em crer no Evangelho, perseverar na palavra que nós ouvimos, perseverar no Evangelho de Cristo, porque será, já que você está sofrendo tanto e você não está vendo futuro nisso, dirão assim, eu tenho uma outra proposta para você, você não quer abandonar isso e pegar isso aqui, não abandone a promessa de Cristo, porque o sofrimento é real, mas Deus contemplará ainda que estejamos frios, não queremos nos meter em muita coisa por causa da iniquidade, do aumento do pecado absurdo, nós vamos nos guardar também, nós vamos acabar recuando também, mas recuando com aquela esperança no coração. E assim, a igreja dos últimos tempos, ela não terá tantas atividades no mundo, porque o mundo vai se encher dos quatro cantos da terra também de iniquidades, as quais nós vamos ter que nos guardar, mas não guardar, não dar de mão da promessa, guardar no coração a palavra e não pecar contra Deus no sentido de abandoná-lo e abandonar o Evangelho. Frios, talvez, mas abandonar a esperança, jamais. Que Deus abençoe a todos e a glória de Deus esteja com cada um dos seus santos e aqueles que ainda não têm Cristo, que o meu desejo é que essa glória habite na sua vida também e que você faça parte desse povo, né, que Deus separou para si desde o começo da terra até o final. Deus separou o seu povo sempre para Ele e hoje é a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, que Deus está trabalhando com ela e há de levá-la. Deus te abençoe. Irmãos, eu já vou terminar aqui. Deus te abençoe.